Boa noite, galera tricolor, canal Flumimendel, para mais um giro de notícias do nosso querido Fluminense. Hoje a gente vai falar do último jogo, o último jogo do campeonato do Fluminense contra a Chapecoense no Maracanã. Jogo que o Fluminense atropelou a Chapecoense por 3-0 e poderia ter feito mais gols se a pontaria dos nossos atacantes funcionasse, né? O John Arias mandou 2 bolas na trave. Bobadilla também cabeceou uma bola livre, ele e o goleiro, ele atrasou praticamente para o goleiro. Enfim, os atacantes tiveram oportunidades e o Fluminense poderia ter saído com uma goleada do Maracanã. Tamanha a superioridade diante de um desfalcado Chapecoense, já eliminado e já entrando com a maioria de garotos para o jogo, né? Bom, os lances da partida a gente pode citar aos 5 minutos uma tabela de Luiz Henrique e Bobadilla. Luiz Henrique é derrubado na entrada da área, Casares bate a falta na barreira, em cima da barreira. Foi um dos primeiros lances do Fluminense na partida. Aos 12 minutos, Arias cruza, Bobadilla cabeceia fraco na mão do goleiro. Aos 17 minutos, o André lança, Bobadilla e Arias se atrapalham e o goleiro defende, perdendo uma grande oportunidade para o Fluminense abrir o marcador. Aos 29 minutos, Marlon cruza, Arias cabeceia livre na trave e para fora. 35 minutos, Luiz Henrique adianta na área, é derrubado, o juiz não dá nada. 40 minutos, Casares bate falta e o goleiro salva. 47 minutos, Arias no bate-rebate na área, a bola sobra e ele chuta na trave. Termina o primeiro tempo, 0-0, Fluminense Juventude. Começo do segundo tempo, aos 24 segundos, Casares chuta, o goleiro espalma e joga para escanteio. 2 minutos de jogo, bate-rebate na área, Marlon emenda da ponta esquerda e o goleiro espalma para escanteio, fazendo uma linda defesa. 3 minutos, escanteio, Davi Braz entra livre, cruzamento de Marlon, Davi Braz entra e toca com a perna esquerda para o fundo do gol, Fluminense 1-0. 13 minutos, Luiz Henrique chuta no bico da área, a bola bate na trave e entra, Fluminense 2-0. 22 minutos, Marlon lançado, ajeitou para a perna esquerda, a zaga chega e atrasa para o goleiro. Ele demorou muito para chutar. 27 minutos, Arias para Casares, que isola pela linha de fundo. 31 minutos, Luiz Henrique de calcanhar, Bobadilla chuta rasteiro para fora. 32 minutos, entram Nonato e Hernandes, saem Martinelli e Bobadilla. 34 minutos, bate-rebate na área da Chapecoense, Casares chuta para fora. 39 minutos, entram Matheus Martins e Danilo Barcelos. Saem Luiz Henrique e Marlon. 45 minutos, entra o Wallace, sai Casares. 46 minutos, Hernandes recebe na entrada da área do Wallace e faz Fluminense 3-0. Quase que eu espirro. Desculpa aí, gente. Final de jogo, Fluminense 3, Chapecoense 0. Fluminense fez o seu dever de casa, pressionou a Chapecoense desde o minuto do início do jogo até o final, fez o que tinha que fazer, que era vencer o jogo, e depois secar o Bragantino. Estava indo tudo muito bem, até os 47 minutos do segundo tempo, quando o Bragantino fez o único gol do jogo, com o Arthur, e acabou com as pretensões do Fluminense em entrar direto na chave de grupo, né? O Fluminense agora está classificado para pré-Libertadores. O sorteio vai ser agora dia 20. Vai ser dia 20 de dezembro o sorteio para saber o nosso adversário. E agora o que resta é a pré-Libertadores. O Fluminense já se mexe, já contratou 2 jogadores que já fecharam com o Fluminense, falta só assinar um contrato. Um deles, o Felipe Melo, que inclusive o Mário Bittencourt, na entrega dos troféus agora, na festa de encerramento do Brasileirão, já comentou com o repórter que o Felipe Melo já assinou o pré-contrato.
e falta só o Pineda, que também fechou com o Fluminense, lateral direito do Barcelona do Equador, que joga também pela esquerda. Tá? Então, 2 jogadores já contratados e alguns boatos de sondagens do Fluminense. Um deles, Herman Cano, que estava negociando com o Fluminense, inclusive pediu um salário de 600 mil, e seria um contrato de 2 anos. Só que entrou o mundo árabe na jogada com uma proposta milionária para o Cano, que ficou de estudar a proposta da Arábia e paralisou as negociações com o Fluminense, pelo menos de momento. O Fluminense deu até semana que vem para ele dar um parecer se quer ou não jogar pelo Fluminense. Tem as sondagens com o Gilberto, do Bahia. Gilberto que falou que não faria negociações antes do término do Brasileiro, mas acredito eu que a semana que vem agora será crucial para o Fluminense tentar fechar com o Cano ou com o Gilberto, ou com os dois de repente. Outro jogador que interessa ao Fluminense é o Rafinha, do Grêmio. A Rafinha se desligou do Grêmio hoje e já manifestou desejo de jogar no Rio de Janeiro. Então é possível uma negociação com o Fluminense. É um jogador com idade avançada, mas é um jogador com muita categoria, muita experiência e um dos seus fundamentos principais é o cruzamento, coisa que os laterais do Fluminense não sabem fazer, né? Então seria uma excelente contratação a Rafinha pelo Fluminense. Tem outras sondagens, que é o Cristiano, do Sheriff da Moldávia, está negociando também com o Fluminense. Agora o que a gente também está carecendo é de um jogador de meio campo, um armador. Pelo menos eu acho que a gente precisa pelo menos de um jogador para entrar direto nessa equipe e outro para ser reserva. Porque o que a gente tem aí no banco não está agradando, né? Tirando o Casares, que é um jogador mediano, o Ganso não está bem e desde que chegou não apresentou um bom futebol com o Fluminense. Então a gente precisaria de uns 2 homens ali de meio campo, né? Bom, Fluminense agora é fase de negociações, é fase de contratações, é fase de barca com jogadores que não estão sendo aproveitados sair. Então essa semana que vem agora eu acho que as negociações vão se intensificar, até porque o primeiro jogo da pré-Libertadores é em fevereiro e o Fluminense tem que, quando se apresentar, já tem que estar com seu elenco formado, pronto, com um treinador que possa intensificar os treinamentos e deixar essa equipe a ponto de bala, né? É uma competição importante que já no início do ano vai começar. É a pré-Libertadores, são 2 jogos que eliminam. Então o Fluminense tem que estar preparado para seguir na Libertadores e tentar entrar na fase de grupos, né? Então para isso ele tem que passar por 2 adversários na pré-Libertadores. Então a gente precisa de um treinador copeiro, que tenha experiência, que saiba fazer esse time jogar tanto na defesa quanto no ataque, que esse time tenha uma variação tática, coisa que o Marcão não conseguiu fazer. O Fluminense jogou o campeonato todo retrancado, jogando nos contra-ataques, abdicando do ataque, enfim. Tudo bem que a gente não tenha peças também para funcionar, para fazer esse ataque funcionar. A gente não tem qualidade, a gente não tem peças, né? Mas eu acho que o Fluminense contratando, a gente precisa de um treinador copeiro, um treinador acostumado a ganhar competições. Porque com o Marcão vai ser pouco, ele não tem variações táticas. É um treinador que, quando solicitado, cumpriu bem o seu papel, conseguiu classificar o Fluminense na Libertadores do ano passado e desse ano também, mas não é um treinador para disputar títulos, né? Então a gente precisa de um treinador de ponta para levar esse time à disputa de títulos novamente. É o que pelo menos essa torcida precisa, né, gente? Já basta de ficar ali no meio da tabela. Disputar campeonatos por disputar. A gente precisa disputar campeonatos para vencer e não só para disputar, né? A gente tem uma base muito forte, é uma base que cada vez desponta craques. O André
foi um monstro nesse jogo contra a Chapecoense, um jogador que na sua posição é um dos melhores do Brasil, tanto é que foi considerado a revelação do Brasileirão, pelo lance e pelo Jornal Globo, né? Então é um jogador que fatalmente receberá propostas da Europa e não deverá permanecer no Fluminense, tanto ele quanto o Luiz Henrique. Então a gente precisa contratar peças de reposição para esses dois jogadores, né? Dia 20 o sorteio, como eu falei. Agora a galera vai entrar de férias, vai ter vai se intensificar as negociações. O Mário deve contratar, deve formar um time capaz de jogar de igual para igual com qualquer adversário, e precisa de um treinador, seja ele Renato Gaúcho, Abel, enfim, um treinador de ponta, né? Pessoal, notas do jogo. Eu não vou dar notas do jogo, até porque só teve um time em campo, que foi o Fluminense. Mas eu vou falar dos jogadores. Marcos Felipe foi um mero telespectador, não pagou ingresso e assistiu o jogo todo, de dentro do campo, praticamente não sujou a roupa. Samuel Xavier foi um dos mais inferiores do time, não fez uma boa atuação, não consegue cruzar uma bola. É um jogador extremamente limitado para esse time do Fluminense. Davi Braz e Lucas Claro jogaram bem, não comprometeram. Dessa vez Lucas Claro fez uma atuação segura. Marlon jogou bem também, fez alguns cruzamentos, participou bem do jogo, perdeu algumas chances de gol. André foi o melhor do time, um monstro, um garoto muito habilidoso, desarma, consegue ligar o ataque, é um jogador maravilhoso, um jogador que jogo após jogo vai crescendo. Martinelli desempenhou bem as suas funções, não foi brilhante, mas também não foi medíocre, foi participativo enquanto teve fôlego. Casares tentou ligar os atacantes, se movimentou bastante, bateu falta, não se omitiu no jogo, saiu cansado. Luiz Henrique não fez uma partida brilhante, mas conseguiu fazer um golaço, né? E ditou o ritmo aí do ataque do Fluminense, sempre perigoso pela ponta direita. Bobadilha, muita luta, muita garra, mas pouco futebol. E o John Ares, uma excelente partida, talvez uma das melhores pelo Fluminense, jogou na sua real posição. No primeiro tempo, então, foi um dos melhores, chutou 2 bolas na trave e se movimentou bastante. Boa atuação do John Ares, que a torcida pedia para ser colocado na sua real posição. A gente teve que engolir Caio Paulista praticamente o campeonato todo e desperdiçamos o John Ares, que poderia ter jogado na sua real posição e poderia ter rendido mais, né? Então, pessoal, Marcão não comprometeu, botou o time para jogar para frente, teve sucesso, teve méritos de levar esse time para a pré-Libertadores, né? A gente tem que dar parabéns ao Marcão, mas ele é um treinador que ainda não está pronto. Não está pronto para ser o treinador do Fluminense, pois ele não consegue fazer esse time ter variações táticas, principalmente no ataque. Parabéns aos jogadores, parabéns à galera que lotou o Maracanã com 48 mil pessoas. Eu acho que bateu o recorde do Flamengo, se não bateu, ficou por pouco. Então, parabéns a essa torcida que incentivou o time do início ao fim, né? E espero que seja assim no ano que vem, a gente com contratações, essa galera vai acreditar mais e vai lotar mais os estádios, apoiando esse time para a conquista de títulos, que se Deus quiser nós conseguiremos no ano que vem, tá? Espero que as negociações, os nomes que estão sendo sondados, que realmente sejam concretizados, seriam bons nomes, né? Tanto o Rafinha na direita, o Pineda na esquerda ou o Marlon, Felipe Melo ali dando experiência ao meio campo, junto com o André. Seria André, Felipe Melo e mais um meio armador que o Fluminense de repente vai trazer. O ataque, Luiz Henrique, Gilberto ou Cano, ou os dois, né? E John Ares na esquerda. Ou outro jogador que possa vir também. Seria bem-vindo. Então, abre-se um leque. Temos vários jogadores à disposição, né? Só o Grêmio tem vários talentos aí que o Fluminense poderia sondar.
Muitos jogadores que o Grêmio na segunda divisão pode negociar, né? E o Fluminense tem que estar de olho aí no mercado. Tem também o Bahia, que tem alguns jogadores interessantes. Um deles é aquele ponta direita, o Rossi, que jogou no Vasco. É um jogador muito rápido. Seria até uma boa opção, se não for para iniciar o jogo para um segundo tempo. Um jogador exímio, ponta direita, um jogador muito rápido, que poderia servir os atacantes com muita qualidade, né? Então o Rossi é um jogador interessante, o Gilberto do Bahia também. Enfim, a gente tem que olhar esse mercado aí, porque esses times vão para a segunda divisão e de repente não vão querer pagar salários altos para jogadores que têm destaque no time, né? Então é interessante o Fluminense olhar e de repente trazer algumas peças interessantes, ok? Gente, qualquer novidade, eu vou entrar aqui para comentar com vocês. Qualquer jogador que o Fluminense feche, eu vou gravar um vídeo falando. E essa semana ainda vou gravar um vídeo falando das qualidades, dos números de Felipe Melo e também do Pineda, né? Vou falar mais sobre os jogadores, vou falar das suas qualidades, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos e também das novas contratações que vierem a ser concretizadas, ok? Eu peço a todos que se inscrevam no canal, que deem um like, que ativem as notificações e para a gente poder crescer esse canal cada vez mais. Saudações tricolores e uma boa noite a todos.